em várias coisas. A gente muitas vezes discordou, né, Everson? Discordamos em vários aspectos políticos, em métodos de trabalho, em métodos da aula, mas a gente sempre teve um respeito um pelo outro. Eu acho que essa é uma questão que eu queria pontuar nessa aula. Tenho divergência, eu vou pontuar algumas. Eu acho que estruturalmente está corretíssimo. Ele vai lá em Marx e consegue entender. A democracia na burguesia é a manutenção de uma classe sobre outra classe. Qual é a minha diferença? E eu queria pontuar como se fosse qual? A minha diferença é a seguinte, que não é algo estático, é algo que se move. Por isso a gente faz movimento, por isso a gente está hoje aqui. Talvez em outros tempos não pudéssemos estar. Só que qual é o problema histórico? É que esses outros tempos podem voltar de uma forma pior. Tá? Então, discordamos, mas temos um acordo aqui. Se a gente não lutar contra os mecanismos que a burguesia utiliza, que os opressores utilizam, pode piorar. A luta não é algo já pré-estabelecido e os resultados também não. Então, eu queria só chamar a atenção para esse fato. O problema, que é a crítica, não é o Everson, é o crítico, tá, gente? O problema não é contra o Everson, é contra a crítica. O método que ele faz aqui incomoda. Everson vai mudar? Eu conheço há 20 anos, 20 e poucos, né? Acho que não. E ele já bateu em mim na direção, gente, vamos lembrar disso. Por quê? Porque é direito de todo mundo discordar. É isso. O papel da direção não é jogar gasolina no incêndio. Então a gente tem que ter claro, porque na perseguição abstrata não é um método, aí que é diverso, porque a gente pode ter um método mesmo na burguesia, mesmo na democracia burguesa, a gente pode querer construir espaços, fazer denúncia, etc. E isso tá sendo colocado agora, e o mais complicado, que é mais difícil, gente, é um setor que se reivindica do campo da esquerda, e aí tem um problema concreto. Qual é que é? Quando a gente se reivindica do campo da esquerda, meio que a gente legitima, meio que pensa, mas isso é democrático, porque isso é o campo que se reivindica democrático. Só que não adianta, não é um problema só de reivindicação, problemas são de práticas, e essa prática é uma prática antidemocrática. E vamos para o debate, tá? Então eu queria afirmar essa primeira questão. Há uma perseguição àquele que se levanta contra quem está de plantão na gestão. Esse é o problema. Por isso que o Sindicato Nacional está bancando. Não, pela madrugada, porque entende isso. É difícil? É difícil. Pensar como articular, achar uma alternativa, eu toparia, mas tem que deixar nesse primeiro momento muito claro que isso tem que ser parado, assim como o Matheus falou, tem que parar. Esse caminho vai nos levar ao medo dos colegas. Isso é uma universidade democrática? Vai levar ao medo das pessoas serem penalizadas? Não pode. Tem que fazer uma revisão, tem que fazer uma autocrítica. É equivocado. Tem que voltar atrás nessa posição. Porque o movimento tem que ser crítico. O professor, a ciência, a base da ciência é a crítica, mesmo na matemática, né? Como é que se faz uma outra percepção? Fazendo a crítica daquilo que já foi feito. Não tem como não ser científico se não tiver a crítica. Claro, procurando sempre, e aí tem divergências na matemática, tem divergências nas ciências sociais, tem divergências na pedagogia. Óbvio. Senão não conseguiríamos fazer a crítica, porque a crítica é a potencialidade daquilo que não está objetivado. O nível de subjetividade da crítica está posto. E aí, esse processo de construir uma universidade democrática, sim, temos dificuldades dentro do capitalismo, sim, temos dificuldade no regime fascista muito maior, mas nisso não nos impede de apontar caminhos contra esse processo antidemocrático e construir projetos. Podem ser bons projetos, maus projetos, mais ou menos, mas esse é o papel de quem quer construir o respeito, quem quer construir uma ação antiopressiva. E aqui queria já
fazer o segundo ponto da fala, que me surpreendeu. Às vezes a gente não precisa mais surpreender, mas me surpreende, né? Uma carta aprovada pelo Conselho Departamental, quero discutir isso publicamente, se estiver gravando, quero que isso seja colocado, que não se entenda o que é racismo estrutural. Eu, infelizmente, estava doente, não pude ver a conversa, a palestra do professor Silvio, que esteve aqui, que é ministro. Não sei se alguém aqui esteve aqui na palestra do Silvio. Eu não sei se ele abordou sobre o racismo estrutural, eu conheço de outras maneiras. Mas o racismo estrutural é um mecanismo igual ao racismo, igual ao burguesia, é um mecanismo que a gente vive e não se dá conta que está vivendo dentro dele. Mas quando ele expressa na sua subjetividade maior, fica mais claro que não é um problema do João, da Maria ou da Ana, mas é como nós estamos sempre fazendo, achando que a meritocracia é mais importante do que ter uma mulher, que ter uma negra, que isso vai resolver o problema da ciência. Isso é um equívoco. E o que aconteceu aqui foi esse equívoco. E não é que seja fulana, Joana, quem está no plantão da gestão, não é esse o problema. Que nós, que estamos nessa estrutura, se não entendermos que nós reproduzimos essas estruturas, nós vamos galgar, incentivar para que esses processos de opressão não só continuem, mas como ganhem força. É disso que se trata. Então, um outro elemento, vamos parar, gente, aqui no Centro de Educação, vamos entender o que significa a quantidade de negros e negras nos professores, significa na formação que a quantidade de negros e negras estudantes tem aqui, por exemplo. Então, pensar sobre isso, sendo branco, né, sendo homem, é uma necessidade de gestão. Gestão não é só um problema da direção, é uma necessidade de organização da nossa sociedade. Ah, mas isso é impossível no mundo racista, burguês, etc. A estrutura, uma modificação, sim. Mas a gente começa agora fazendo práticas, buscando práticas diferentes, contrárias às opressões, contrárias ao racismo, contrários aos processos antidemocráticos. Hoje a gente nunca vai construir o além, o depois. Depois começa hoje. Fazendo o que, gente? O fundamental, a autocrítica. Tá? Ouvindo aqueles que historicamente são oprimidos, mesmo discordando. Ou a gente faz esse exercício, ou a gente não pode construir realmente um processo, minimamente, um dedinho de democracia. Então, por isso a solidariedade, por isso que eu acho que o lugar das estudantes, dos técnicos, das técnicas, dos professores, é aqui. Não para querer crucificar, mas para querer denunciar que esse processo vai levar à bancarrota um projeto que vai alimentar lógicas conservadoras, fascistas que estão nos espreitando. Então, gente, sigamos na luta. Obrigado.